Lucas Carenhato. Obrigado, presidente D'Ambros. Na verdade, não ia me manifestar, mas ao longo da manhã, eu tive numa reunião agora há pouco na Secretaria de Habitação, com o diretor Volmir, acompanhando umas famílias do Mariane 2. E eu sei que o vereador Scalco propôs uma frente parlamentar, né, em relação à defesa civil, né? Desculpe, vereador Bortola. Achei que tivesse sido o vereador Scalco. Escusas, o senhor é o proponente dessa frente. E eu quero falar da importância, né, desse tema para a nossa cidade. Para quem conhece o Mariane 2, né, em direção ao Vale da Esperança, nós temos aí muitas famílias que moram, né, numa região topográfica com problemas, né, temos várias quadras e um desnível, né, entre as quadras que estão postas aí. E em razão das chuvas ocorridas no ciclone, nós tivemos ali, tem 2 ou 3 famílias que estão sendo retiradas daquela região, tiveram que ser removidas das suas casas pelo risco do desabamento de pedras. Eu sei que isso aconteceu no bairro Canyon também, lá na Zona Norte, e em várias outras da nossa cidade. Eu só quero destacar aqui a importância, tendo em vista as questões climáticas, que são cada vez mais recorrentes, de que esse tema venha para a baila, venha para essa casa, né? De que nós precisamos, efetivamente, de um estudo muito profundo, promovido pelo Poder Executivo Municipal, das áreas de risco, considerando tanto a questão topográfica, a questão do solo, né, e do risco que as famílias que estão abrigadas aí há muito tempo podem correr, né? Eu falo da minha região lá do Planalto, para quem conhece lá o Coesp, é uma outra região que tem esse risco eminente. A informação que eu tenho é de que lá o risco é menor em razão do solo e de que tem uma base, né, de pedra que, graças a Deus, né, não ocorre esse tipo de situação. Mas na medida que nós temos altos índices de chuva num tempo muito curto, isso pode acontecer. Uma dessas famílias, cito, né, que a gente estava ali na reunião com o Volmir, e destaco aqui o trabalho do vereador Wagner Petrini na Secretaria de Habitação, que tem sido muito competente, disponível, né, aos problemas que a cidade apresenta na área que ele responde. Nós temos a possibilidade do aluguel social, colegas vereadores, para as pessoas que eventualmente sofrem esses problemas poderem ser atendidas. Porém, o aluguel social só é disponível em razão de uma condição financeira, né? E algumas dessas famílias, por exemplo, quando o marido e a esposa trabalham, 2, 3 trabalham da família, numa família mais ampliada, excede o valor do aluguel social. Aí qual é a outra alternativa? É a prefeitura dispor de algumas casas para alocar essas famílias provisoriamente. Mas me dizia o diretor Volmir, que em razão do ciclone, as casas que a prefeitura dispunha foram ocupadas. Então, hoje, para quem não se encaixa no aluguel social, nós não temos uma alternativa para essas famílias ficarem alocadas. Então, o tema da habitação é um tema importante. Com a questão dos problemas climáticos, ela se acentua, e acho, vereador Bortola, que tem muito pano para manga para nós falarmos na frente que o senhor preside, nessa frente proposta, e aqui parabenizo, e isso precisa envolver essa casa, o Poder Executivo, a Defesa Civil, as próprias instituições acadêmicas, né? As universidades da nossa região, que têm pesquisas sobre isso, considerando todos esses elementos e a vida das pessoas que estão em risco. Por fim, uma dessas famílias, lá do Mariane, teve o desabamento, o vereador Xuxa, de rochas e de terra, e que caiu atrás da casa, sendo que a família estava dormindo. O menino, o filho, dormia num dos quartos, e a gente poderia ter tido uma tragédia, né? Então, nós precisamos pensar seriamente nesse tema. Quando a gente fala de investimentos nessa área, são investimentos muito pesados,
E antes de passar a parte para o vereador Bortola, eu tive com o vereador, numa das idas a Brasília, com o vereador Petrini, no Ministério das Cidades, e vejam que situação, né? O governo federal ele vai despender de recursos para essas regiões vulneráveis, seja com risco de desabamento, a necessidade de remoção. Mas, compreendendo a realidade das outras cidades no Brasil, o risco, pela questão do solo, né, da nossa região, pela questão geomorfológica, pela questão topográfica, considerando Santa Catarina, Paraná, São Paulo e várias outras, o risco que nós temos em Caxias é baixo, considerado a esses outros municípios. Então, na medida que o governo despenda recursos para projetos, tem municípios que o risco é muito maior que o nosso. Então, nesse sentido, também a gente precisa falar desse tema para encontrar alternativas, né? Já que esse é um problema muito antigo e que envolve a morada, a habitação das pessoas e a vida delas quando, eventualmente, esses sinistros acontecem. Vereador Bortola, a sua parte. Vereador Lucas, parabéns pelo tema e obrigado pela parte. Dizer que quem puder compor essa frente parlamentar junto conosco, também é um tema que nós temos que somar esforços. Em 2020 eu tive à frente também da Coordenadoria de Defesa Civil e foi concluído o estudo dos pontos críticos em Caxias do Sul. Só que tem que ser feito diversas intervenções em nosso município, e para isso se precisa de muito dinheiro, muito dinheiro. E vou mais além, e é o que a gente pretende também discutir na frente parlamentar, além de todos esses assuntos, é realmente a estruturação da Defesa Civil Municipal. Nós precisamos estruturar porque é sucateada. Obrigado, vereador. Pois é, eu estava lembrando aqui, o senhor está falando da Defesa Civil, né, que é um órgão que eventualmente a gente só se relaciona quando precisa, né? E o senhor deve lembrar, vereador Velocino, eu acho que foi, eu não sei se foi no final desse ano, de 2022 ou de 2021, quando pegou fogo lá no Engalópolis, né? Numa região inacessível, praticamente, né? Em que poderia ter ocorrido um sinistro muito grave. Era uma época de seca, se eu não estou enganado. Isso, lá em cima no mato, né? E que o fogo estava descendo, que era difícil o acesso, no Morro da Cruz. Obrigado, vereador Velocino. E que os moradores que tinham propriedades mais lá para baixo, dependendo de como o vento fosse, né, ficavam sem saber o que fazer. Então, o tema da habitação, o tema dessas áreas de risco é de fundamental relevância, considerando vultuosas quantias de dinheiro que precisam ser despendidas para as obras, né, de intervenção, que eventualmente precisam ser realizadas, mas, ao mesmo tempo, nós pensarmos aí na adequação, na ampliação da Defesa Civil, que é fundamental quando esses problemas acontecem. O nosso mandato está à disposição e nós estamos alerta aí, sempre pensando em alternativas que possam contribuir para que sinistros que ceifem vida das pessoas não ocorram em Caxias, e como tem ocorrido em vários outros lugares no Brasil, em face dos problemas climáticos, né? E lembrando, pela informação que eu tenho, segunda ou terça-feira já começa a chover de novo. Lá nesse lugar que eu falei do Mariane, duas famílias foram retiradas das suas casas e uma está aguardando o retorno da Defesa Civil. Né, tem pedra lá para cair, então é uma situação complicada que a gente precisa estar atento e o poder público trabalhar em consonância, né, para dar a resposta necessária. Obrigado, presidente D'Ambrosio. Obrigado. Declaração.